E lá vamos nós de volta para a pandemia da Covid-19. Prefeitura Municipal convoca entrevista coletiva, anuncia medidas, convoca o cidadão que de forma relapsa tem deixado de se vacinar. Hoje nós alcançamos a triste marca de 700 casos de Covid ativo na nossa cidade. No pior cenário do ano passado, nós tínhamos na média de 550, 530 casos. Nós estamos abrindo hoje mais 10 leitos para tratamento de pacientes de Covid. Infelizmente, nós chegamos à marca também, e isso entristece e envergonha, de 19 mil pessoas não vacinadas com atraso. 19 mil, somando quem não tomou primeira dose, quem está em aberto segunda dose, ou ainda a dose de reforço e a terceira dose. E lá vamos nós, novamente. Qual a tarefa de um veículo de comunicação que trabalha com uma sociedade de forma responsável e leva dados certos, corretos? Te informa ao invés de te assustar. A obrigação de um veículo de comunicação é se dirigir até uma autoridade médica que tenha conhecimento, experiência e que possa dar a sua interpretação dos fatos à luz do seu conhecimento e dos anos em que pratica a medicina. Nós, do jornal EL News, viemos conversar com um dos mais respeitados médicos de nossa cidade, Dr. Ido Leite, médico e sócio proprietário do Hospital das Clínicas. Veja o que nós conversamos. Procurar um médico. Mesmo que vai enfrentar uma fila no PA, é melhor do que ficar em casa. Porque não dá para você diferenciar. Se você sabe que você está doente, se você sabe que você está com uma doença ou está com a possibilidade de estar com uma doença potencialmente mais grave, tanto faz a influenza, tanto faz ser o Covid. Às vezes você está com um sintoma mais leve, é outra coisa, né? Síndromes febris, tudo é dor de cabeça, mal-estar, indisposição, tal. Então, melhor você pegar uma ajuda de quem tem um pouco mais de experiência, que seria o médico. Mesmo o plantonista ali, ele talvez está até mais eficaz do que a gente que está aqui dentro de consultório, porque está atendendo vários. Então, mesmo ficar na fila, vai no médico para tentar, porque se é melhor você saber que está com uma doença potencial ou já está com aquela doença e tentar se manter um distanciamento, fazer mais um controle, isso tudo ajuda um pouquinho, né? Tá? Ajuda a não ficar disseminando, não pegar, às vezes, uma pessoa que tem um potencial de desenvolver uma doença mais grave. Hoje em dia eu estou falando que a gente está fazendo diagnóstico de Covid pelo telefone, né? Porque a hora que o indivíduo começa... é Covid, né? Está conversando só meio rouco, deu uma tossida, é influenza, né? Está mais catarrento, entendeu? Então, mas na realidade são síndromes respiratórias, tá? Ou síndrome gripal também conhecida, né? Pode ser você diferenciar um resfriado forte de uma influenza ou de um coronavírus, meu amigo, nem só com teste, com tomografias, com isso, você fala, esse aqui é esse é esse. Não. Porque clinicamente, vamos dizer assim, 80% se bate, ou 90% da clínica é a mesma. Tudo é síndrome respiratória, síndrome gripal febril. Ou seja, tem uns sintomas que a gente chama gerais. O que é isso? Mal-estar, indisposição, febre, dor no corpo, dor de cabeça, perda de apetite, etc. Isso todos vão dar, entendeu? E que é o grosso dos sintomas. Aí vem os sintomas respiratórios, todos vão dar, congestão nasal, coriza, espirro, tosse, dor de garganta, etc., rouquidão, PPP, uns mais, outros menos. E alguns evoluem para tosse produtiva e assim por diante. Então, vai depender de cada organismo, de cada resposta do organismo. Ainda tem gastrointestinal, boa parte vai evoluir também com sintoma gastrointestinal, em torno de 20% ou mais, eu acredito, não lembro bem a estatística. Vai ter náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal. Tá?
em todos esses síndromes respiratórios. Eu brinquei por telefone, a gente fazer o diagnóstico, que no Covid parece estar predominando, nessa variante agora, né? Está predominando mais sintomas, parece congestão nasal, além desses sintomas gerais, né? E também a tosse e tal. Enquanto que nas outras variantes era problema mais de origem vascular, era a questão mais, tanto é que a gente tinha preocupação era com, ele ia fazer aquelas lesões violentas no pulmão, né, que está relacionado muito com um problema muito vascular, tá? Esse agora parece que é mais congestão, que ainda vem às vezes algum outro caso de perda de olfato, paladar, né? Mas realmente não dá para você falar, bater a caneta e diferenciar. A não ser, talvez, quem está no PA e atendendo 100 casos por dia, às vezes já está fazendo um diagnóstico mais rápido, mas nós aqui que atende pouco, não dá para diferenciar. Essa é uma regra geral, tá? Só que a variação, o problema da vacinação é a questão das variantes, né? Você desenvolve uma, vem outra, vem outra. E a questão da eficácia, né? O que nós vimos aí? O grupo de pessoas vacinadas está contaminando, tá? E tá leve os sintomas, por causa da vacina ou porque essa variante realmente ela é pouco agressiva, né? Tá? Essa interrogação a gente não tem como responder 100%, porque tem alguns casos, mesmo nas pessoas vacinadas, que vão agravar, raros casos, e também nos não vacinados também tem casos que vão agravar, né? Daqui uns dias vai sair essas estatísticas para a gente mais acurada, né? Tá? Mas, de uma maneira geral, eu acho que o que cerca vírus ainda é vacina, tá? Porque nós vimos aí que máscara, distanciamento social, né, isolamento, PPP, parece mais na esfera política do que realmente funciona. Por que máscara, por exemplo, funciona? Funciona. Se você usar uma máscara N95 dentro das normas técnicas 100%, filho, aí é uma beleza. Pega uma masquinha de pano aí que você já usou ela 3 dias seguidos, vai estar funcionando. Dá licença, né? É só para tirar foto. Ele acertou pouco, eu acredito que está muito mais que isso. O volume é muito maior. Para cada caso que você está confirmado, existe em média, varia de um lugar para outro, mas no mínimo de 5 a 20 pessoas a mais. Para cada um? Para cada coisa confirmada. Eu não lembro bem a estatística, mas existe essa estatística. Para cada um confirmado, não me lembro se é de 5 a 20 para não diagnosticados. Isso, eu até acabei de pegar uma informação hoje no atendimento do PA, que é a porta de entrada. Foi havendo uma crescente do Covid em relação na síndrome respiratória, provavelmente a influenza. Tá mais ou menos meio a meio. Tá? E eu acho que isso também representa o que deve estar acontecendo lá na UPA também. Eu acho que já deve estar 50%, ou talvez eu acho que o Covid já está até passando essa competição entre os dois aí, de quem é o mais malzinho, tem alguém que já está passando aí na corrida, né? Isso aí eu dou o exemplo de boca de fumo, né? Tá? A hora que você tira, você apaga um, vem outro, né? Quer dizer, acaba com um, vem outro. Na realidade, apesar de ser um vírus diferente, mas o ambiente que eles competem são os mesmos, né? Então, se você tirar a chance de um progredir, o outro aparece e cresce. Isso é uma regra geral na medicina. Você desenvolve vacina para uma determinada patologia, a outra, que estava mais submissa, aumenta, né? Tá? Mesma coisa acontece nessas as vacinas na gripe, vamos pegar a gripe como exemplo, né?
Você faz a vacina para uma gripe X, um H qualquer dessas aí, a outra que estava ali quietinha, ou uma variante que estava levando cotovelada dessa maior, aquela sai, aquela outra cresce. E assim vai. Esse é o ciclo natural das infecções de maneira geral, não só viral, mas bacteriana. É a competição por sobrevivência de cada um. Tá? E isso é desde quando o mundo é mundo, né? É o seguinte, a vacina, a gente vacina até prova o contrário, né? Quantas e quantas doenças graves nós tivemos aí, né? Quer dizer, eu ainda consegui tratar do sarampo, né? Infelizmente. Mas hoje em dia ninguém nem sabe o que é isso, por exemplo, quem está mais tempo. Eu dei um exemplo do sarampo, que é a doença que foi conseguido corrigir com vacina, assim como várias outras doenças. Então não tem como discutir que vacina é o que eu falei lá no início, que consegue cercar vírus é vacina, entendeu? E que também nós não podemos discutir que essa vacina foi eficaz. Não tem condição de a gente, a grosso modo, estatisticamente olhando, entrou a vacina que foi automaticamente foi aumentando o número de vacinados e foi caindo o número de contaminados, né, de doenças graves, de hospitalizações, até a gente achar que tinha se livrado parece que estava livrando da doença. Tá? Então, quer dizer, não tem como discutir que a vacina porque foi eficaz, entendeu? Quanto a essa questão de experimental, é difícil, eu não vou falar que é experimental, é difícil usar essa palavra. Mas que é uma vacina nova no sentido de composição, de como é feita a vacina. Ela não seguiu os padrões das vacinas tradicionais que nós já temos. É essa que nós estamos usando, a Pfizer, né? Vou pegar essa daí. E como é uma vacina nova, nós não temos conhecimento de como vai reagir, mas em bilhões sei lá quantos, deve ter passado de bilhões já de vacinados, muito mais de bilhões de vacinados no mundo afora aí, o efeito colateral imediato é baixo. Você vê, morreu gente, morreu, certeza que morreu, entendeu? Tá? Mas se você pegar risco-benefício, não tem dúvida que o benefício foi muito maior do que o risco, tá? Isso aí não tem como você falar que não ocorreu. Agora, vai gerar essa mudança no seu RNA, né, que tanto se fala, né? Vai gerar uma consequência futura, vai gerar uma consequência com um filho que você for gerar, né? Quer dizer, você vai transmitir esse RNA para lá, para cá. Esse é o tempo que vai dizer, não tem como a gente falar, né? Vacina ou não vacina criança, né? Você vai modificar o código genético dessa criança e ela é um potencial de ter doenças, isso, aquilo outro. Tudo são especulações. E é válidas as especulações. Se você não especula, se você não discute, se você não interroga, você também não progride na evolução daquele produto. Né? É ciência, né? O pena é que aí entra a política no meio, entra o fator econômico, entra um monte de coisa que atrapalha essa evolução da ciência, né? Mas é indiscutível que a vacina é válida. Agora, se vai gerar consequência futura, é só o futuro que vai dizer, né? Nós estamos com um ano e pouco de vacina, não dá para falar ainda. Não é assim se preocupar além do que deve preocupar qualquer mãe com qualquer filho doente, entendeu? Por que eu falo isso? Porque o risco do Covid ou da H3N2 desenvolver uma doença grave, fatal naquela criança é baixíssimo, muito baixo, baixíssimo, né? Tá? Não é da doença em si, né? Mas se você pega uma criança mais debilitada, com algum problema qualquer, ou que tem alguma comorbidade, né? É lógico que essa criança tem que ter mais cuidado, tanto em qualquer uma dessas infecções virais. O risco de fazer uma pneumonia aumenta, né? Ou etc. Da doença em si, da doença, infecção daquela doença, contaminar um pulmão, né? Ou agredir aquele indivíduo a ponto de levar a óbito pela doença, né? Que o problema
é muito baixo, né? Principalmente pelo Covid, é baixíssimo, mas não é raro, não é impossível. Não é impossível. Tá bom? Mas então, quer dizer, o que a gente orienta as mães? Procura, mesmo que nós falamos no início, procura orientação médica, tenta ver se está tendo a dúvida. Está uma coriza ali, se a pessoa tem uma certa segurança de ter já uma vivência, uma experiência de olhar para a criança e saber que está bem, né? Dá, às vezes, como também vai para um PA, fica aí uma hora, né, cheio de gente do lado ali, às vezes você não está com Covid, chega ali, está o outro do lado, você está com Covid, né? Você vai buscar uma ajuda, sai, eu te dou um vírusinho aqui de resfriado, né? Eu dou um resfriado de troco, você me dá um Covid, uma influenza H3N2 aí para mim, eu estou satisfeito, né? As considerações que você acabou de ouvir, dadas por um dos mais respeitados profissionais médicos, não só de Primavera, do Estado, pela sua história, por aquilo que já fez nessa cidade, muito antes dessa cidade ser a cidade. Conversamos faz tempo. Então, com esse objetivo de esclarecer, de levar análises ponderadas sobre todos os aspectos da nossa sociedade, é que o jornal EL News agradece ao Dr. Iro Leite por mais uma vez nos conceder o seu tempo para que pudéssemos conversar e levar a você a informação correta, verdadeira, sem alarmismo, também sem esconder nada. Que de posse das informações, você possa fazer aquilo que faz todo cidadão responsável, tomar a melhor decisão. Doutor Iro, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Eu que agradeço essa oportunidade, porque a gente, quando tem essa oportunidade de passar alguma experiência, que isso possa servir para que alguém ali na frente usufrua dela e diminua o sofrimento de alguém, mesmo seja o sofrimento, às vezes, até psicológico. A pessoa, essa doença foi uma pressão psicológica tão grande, né? Que isso já é suficiente para mim. Né? Não estou falando aqui de curar, de salvar a vida de ninguém, não. Só de diminuir ali um pouco a ansiedade daquele indivíduo, já está bom, já é suficiente. Tá? Então, se eu conseguir passar isso de alguma forma, para mim já estou satisfeito. Tá bom?